Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Seguindo esse propósito de falar sobre a mulher samaritana nessa semana, ou melhor, esse encontro com Jesus, e o significado simbólico, espiritual dos 5 maridos que ela atestou ter diante da revelação de Jesus. Nós já falamos sobre as emoções, as ilusões, Nós falamos sobre a frustração, falamos sobre as necessidades, e ontem, talvez, o dia que eu creio que melhor consegui traduzir esse sentimento, esse desejo que estava no meu coração, falando sobre a questão do desespero. Mas hoje, preste bastante atenção, que é o símbolo desse 5º marido, 5 povos foram trazidos para colonizar pelos dominadores assírios a terra de Samaria, no Reino do Norte. E desses 5 povos, cada um trouxe também na bagagem a sua idolatria, o seu ídolo, o seu Deus. E alguns desses povos, segundo Reis 17, os últimos deles, o último descrito ali, eram os sefarvitas, vinham de Sefarvaim, dessa terra, cujas abominações, os ídolos, os falsos deuses, era o Adrameleque e Anameleque. Adrameleque e Anameleque. E aí onde repousa essa direção do Espírito de Deus, ou essa interpretação minha, enfim, de estudos remotos, de que não houve ou não havia alguma forma mais angustiosa do que esse culto de Sefarvaim, que foi introduzido naquela terra, e que traz esse simbolismo desse 5º marido, que, enfim, no final das contas ia dar ruim e ia dar em divórcio também. Tanto que o 6º marido, Jesus disse, não é teu marido, ela não havia se casado, ela estava com ele. Então o dia de hoje é de falar sobre essa angústia. E angústia é aquilo que está relacionado a um estado, um tanto quanto relacionado ao que falamos ontem sobre desespero, mas está relacionado à ansiedade, sabe? A um nível de exposição a sofrimento que chega a ser atormentador. A angústia, ela está relacionada àquilo que é atormentador, sabe? É um lugar extremamente estreito. Sabe Israel, quando está perseguido pelo faraó e chega no Baal Perazim? Ali eles estão em extrema angústia. Era o estreito, Por isso que significa realmente lugar sem saída. O lugar sem saída é o que gera realmente a angústia. É um espaço que está extremamente reduzido, não tem para onde fugir. É isso que está relacionado à angústia, potencializado por uma série de eventos que foram vislumbrados ou que estão ao redor e que geram esse cenário. E sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer com toda certeza que a terra de Samaria sofreu momentos de realmente não saber o que fazer, de estar nesse estreito angustioso e ficar sofrendo de dia e de noite, sem saber qual vai ser o futuro. Ora pela falta, ora pela desilusão, ora por ter se envolvido com aquele culto e depois viu que era falso. Eles tomaram um grande golpe. E esse golpe ia arredondar em mais uma carta de divórcio desmascarada na samaritana, por conta daquele tempo extremamente angustioso que havia sido falado. E aquele casamento dela, eu arriscaria dizer que foi também um momento, no início, de certo relax ou de alguma alegria, mas que depois se mostrou, na realidade, tempos angustiosos. Isso para te dizer, sabe o que é o Adrameleque e o Anameleque, Esses 2 ídolos, eles andavam juntos e foram trazidos para Samaria. Sabe o que é? Era o sol e a lua. Era o culto de Sefarvaim, aquele que reina de dia, o sol, e aquela que supostamente reinaria à noite, a lua.
Então esse casamento de Samaria com esses dois deuses, Adrameleque e Anameleque, era para ter graça e favor de dia, graça e favor de noite. E no início, olhou-se aquilo de bom grado, com bons olhos, mas depois, no final das contas, acabou-se vivendo como resultado tempos extremamente angustiosos, sem nenhum tipo de precedente. Talvez não seja o seu caso diretamente, mas se não for o seu caso, saiba que tem alguém próximo de você, ou que tem alguém dentro da nossa própria igreja, que vive esse cenário, que olha para o dia e se sente angustiado, que espera a noite e também se vê angustiado ou angustiada. Isso porque acaba ficando, muitas das coisas ficam mascaradas por conta de uma expectativa que realmente não se cumpre. Já haviam sido muitas casos de divórcio, será que agora o que vai dar, sabe assim? Mas talvez você possa também olhar e dizer, não, eu sei o que é, porque eu já passei por isso, eu já estive aí nesse lugar. Então é bom a gente trazer também à memória o que dá esperança em nome de Jesus, porque há um caminho de solução definitiva, de ruptura definitiva com esses cenários e com esses semblantes, porque havia chegado o final das contas dos povos e dos falsos deuses. E também na leitura de João 4, do último marido daquela mulher. Gente, não é ao acaso, à toa que Jesus cura um cego de nascença. Era um milagre que testificava da messianidade de Jesus. Não é à toa que ele encontra uma mulher que tem 5 casamentos, sabe? Não sei se você concorda comigo, seria muita coincidência. Era de fato algo realmente profético. E como algo profético, não era ao acaso, não era por acaso, gente, que aquilo estava acontecendo. Então também eu creio que essa mensagem, essa palavra dessa semana, ela vem de encontro a muitas necessidades que nós temos realmente de renovar esses valores todos e ouvirmos mesmo essas direções do Espírito Santo de Deus, para que caia por terra todo aspecto de angústia, de choro calado, sabe? Daquilo que está sendo engolido a seco nas casas, nas famílias, pelos oficiais, e muitos que estão caminhando e chorando e sangrando talvez, sem conseguir encontrar esse alento, mas que essa palavra possa vir para dizer, olha, está chegando a hora, sabe assim? Chegando a hora, nada mais nada menos, dos adoradores, que adoram em espírito e em verdade, que no fundo, tinham eleição desde o ventre da sua mãe, e que pagaram um preço muito alto, e que se guardaram por muito tempo, aguardando e esperando aquilo que Deus poderia fazer, e que talvez nesse meio do caminho tenham metido os pés pelas mãos em muitos desses relacionamentos, de religiosidade samaritana, de expectativas covardes, de falsos deuses, de demônios disfarçados de anjos, que muita gente realmente abraçou com pés e mãos, vivendo em torno de falsas promessas e juras que na realidade eram apenas carnalidade, falsa espiritualidade e equívocos que simularam aparentemente a vontade de Deus, mas estavam distantes do maior propósito. De outra forma, Samaria talvez também não pudesse, reclamar, porque ainda assim, Deus abençoou Samaria. Ainda assim, de alguma maneira, Deus a guardou e Deus a preservou. Porque, contudo, ela estava lá. E em nome de Jesus, pessoas que, com todo respeito, mas talvez você tenha esperado de dia, não veio. Talvez você tenha esperado de noite, não veio, se é que você me entende. Mas o Senhor, na Nova Jerusalém, o Senhor é a luz em todos, sabe? Ele é que ilumina tudo em todos. Então essa é que tem que ser a nossa grande
esperança a nossa grande expectativa. Talvez você com 5 talentos de grande capacidade e excelência, talvez com 2 de zelo e de grande envolvimento e amor e carinho para com as coisas de Deus, talvez com um talento só, sabe? De poder fazer algo que está ao teu alcance pelo tempo que você tem. Mas ainda assim, em nome de Jesus, nós não vamos enterrar os talentos e não vamos ficar à mercê das angústias nos estreitos da vida, porque nós esperamos promessas, e elas não foram feitas pelo Adrameleque nem pelo Anamaleque, porque nós não nos prostramos diante de sol e nem de lua. Haja visto, eu falei no último domingo que o sol e a lua se prostraram diante de José do Egito. Então, Deus tem uma obra maior para fazer, e Ele busca da sua vontade os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e esse é realmente o tempo de Deus. E para encerrar, eu me lembro, claro, do Salmo 91, você conhece de cor também, mas é o versículo 14 principalmente. Ele diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia, veja, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, se é certa essa descrição, né, dos estudiosos, que esses deuses que requeriam sacrifícios humanos, o Adrameleque e o Anamaleque, eram aquela espécie de estátua que tinha braços com correntes, que era colocado no Geena, o lixão de Jerusalém que tem até hoje. Geena é o inferno, né? E as crianças eram colocadas ali dentro, e eles puxavam aquelas cordas, e uma espécie de sopro acontecia, e aquela angústia, ela era sofrida em tantos lugares, misturadas com lágrimas de mães que não sabiam o que fazer pelo choro de desespero de seus filhos. Então, a verdade é que eles, demônios, requeriam sacrifícios humanos, esforços que sucumbiam com a própria natureza, mas o Senhor não. O Salmo 91:14 ele diz: se você se apegou a mim com amor, eu vou te livrar e vou te colocar a salvo, e na sua angústia eu vou estar com você e vou te livrar e vou te glorificar. E eu profetizo essa palavra: vem a hora e já chegou, do livramento do Senhor, de eu e você, nós nos vermos e estarmos cada vez mais colocados a salvo, vivendo a glória do Senhor. E por que não Jó 5,19, não é? De 6 angústias te livrará o Senhor, e na 7ª o mal não te tocará. Não é à toa que eram 5 maridos e o outro não era marido. Todos aqueles tempos angustiosos, em nome de Jesus, sabe? Em nome de Jesus, estão sendo quebrados do coração, da alma, toda qualquer sentença do passado, o ponta solta da samaritana que possa ter sido revelado ao teu coração nessa semana. Eu declaro em nome de Jesus, é tempo de acabar as angústias e você viver realmente com esse encontro poderoso com o Senhor da glória, com o Senhor que tem uma água que você vai dessedentar-se e vai ver o tempo das maiores alegrias da tua vida. Eu sempre profetizo: eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida. Amém? Fica com Deus.